A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nesse momento quero falar um pouco da questão da porta da graça. Quando é que a porta da graça se fecha? Para muitas pessoas diz que a porta da graça se fecha na hora do arrebatamento da igreja. Que a igreja, quando Jesus vier, a igreja será levado, encontrado o Senhor até os ares. Então será o arrebatamento, que os mortos ressuscitam, os vivos transformados, e vai encontrar o Senhor nos ares. Então muitas pessoas dizem que depois que a porta da graça fechar, não haverá salvação. Então eles pregam, ensinam, diz que será na hora do arrebatamento da igreja. Jesus vem, a porta da graça será fechada, ok? Mas a pergunta se faz é essa. Vamos na visão pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, mas quero falar para algumas pessoas sendo pré-tribulacionista. Que diz que a igreja, quando Jesus vir, a igreja será arrebatada, então a porta da graça se fecha. Tem muitos pré-tribulacionistas que pregam dessa forma. Ok? Mas a pergunta se faz é, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que haverá um arrebatamento a qualquer momento. Ok? E se a igreja for arrebatada hoje, nós cremos em qualquer momento, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é para hoje ou para amanhã? Para hoje. Então nós estamos aguardando o arrebatamento a qualquer momento. Existe a diferença entre arrebatamento da igreja e a volta de Cristo em glória. Arrebatamento da igreja é qualquer momento. A volta de Cristo em glória é quando ele vier para Israel. Amém? Julgamento das nações e depois o milênio. Mas vamos lá. Tem muitas pessoas, mesmo sendo pré-tribulacionistas, dizem que a porta da graça se fecha. Então, vamos lá. Para você que é pré e a porta da graça se fecha na hora do arrebatamento da igreja, então a pergunta se faz é essa. Israel, se acontecesse o arrebatamento hoje, Israel, que não aceitou a Cristo, que não acredita que Jesus é o Messias, Jesus vindo hoje, eles sobem ou fica? Qual é a resposta? Fica, porque ele não crê em Cristo, não crê no Messias, não crê que Jesus é o Salvador. Como é que ele vai subir no arrebatamento? Não vai. Alguns judeus que se converteu já, que hoje é cristão, serve ao Senhor, então eles sobem porque eles acreditaram, muitos judeus, mas a maioria hoje não crê. Então, se a porta da graça se fecha, como é que fica essas pessoas para aqueles que dizem que a porta da graça se fecha na hora que Jesus vier, ok? Como é que fica Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27, que diz assim que todo Israel será salvo. Todo Israel, na volta de Cristo, quando ele estiver vivo. Então é a segunda fase que nós cremos, assim como nós pré-tribulacionistas. Haverá salvação para Israel? Sim, na segunda fase, quando Jesus vier, todos os olhos verá. Será depois da grande tribulação, todos os olhos verá. Então, Israel vai ser salvo, aqueles que estiverem vivos e estão aguardando o Messias. Então Jesus ele vai vir, todos os olhos verá, e eles vão se arrepender. E vai ser salvo. Então, se ele vai ser salvo, a pergunta que se faz é essa. Vai ser salvo pela lei? Não, pela lei ninguém será salvo. Vai ser salvo pelas obras? Ninguém será salvo pelas obras. O único meio de salvação é através de Cristo, que é pela a graça de Deus. Então não pode a porta da graça se fechar se, nesse caso, Jesus vier hoje. Então muitas pessoas dizem, Jesus vinha, a porta da graça se fecha, então como é que Israel será salvo? Ok? Esta é muitas pessoas que na visão pré-tribulacionista que crê dessa forma. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não creio que a porta da graça se fecha na hora do arrebatamento. Agora vamos na visão pós-tribulacionista.
Na visão pós-tribulacionista também ele crê que a porta da graça se fecha quando Jesus vier. Só que ele crê que, não crê no arrebatamento a qualquer momento. Ele crê que Jesus só vem depois da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, que logo após aquela grande aflição, Jesus vai vir. Então, depois da grande tribulação, Jesus vem, arrebata a sua igreja e a porta da graça se fecha. Então, os ímpios serão destruídos. Então, na visão pós-tribulacionista, também ele crê que a porta da graça se fecha. Aí, vamos lá, ok? Primeira pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista é essa. Se a porta da graça se fecha no momento que Jesus vier arrebatar a sua igreja, então vamos lá. Jesus vem, arrebata a sua igreja, os que ficarem, os ímpios, serão destruídos, ok? E se fechou-se a porta da graça. Então não tem salvação para ninguém mais, na visão pós-tribulacionista. Aí a gente vai para Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao 3, que diz assim a palavra do Senhor. Que o diabo, a antiga serpente, que é Satanás, vai ser preso por 1000 anos para não enganar as nações. A pergunta que se faz é, quem são essas nações na visão pós-tribulacionista? Que na visão pós-tribulacionista, Jesus vem, arrebata a sua igreja, a porta da graça se fecha e os ímpios serão destruídos. Aí ele sobe, desce novamente, Cristo com a igreja, e entra no milênio. Quando entra no milênio, aí o diabo será preso por 1000 anos para não enganar as nações. Que nação que todos os ímpios foi destruído, ok? Então essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista, qualquer um responder. A segunda pergunta é, Apocalipse capítulo 7, versículo 20, versículos 7 e 8, diz assim, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, a pergunta se faz, quem é que entra no milênio na visão pós-tribulacionista? É só a igreja. E a porta da graça se fecha. Então, o diabo será preso para não enganar a nação. Que nação? Depois o diabo será solto, enganará as nações. Que nação que só entra a igreja no milênio para o pós-tribulacionista? E a porta da graça se fecha. Eu já vi algum pós fazendo a sua defesa, ele diz que vai nascer pessoa no milênio. Essas pessoas que nascem no milênio, se a porta da graça se fecha, então já é um predestinado, ok? Para a perdição, porque se a porta da graça se fecha. Então nós não acreditamos na predestinação fatalista, que Deus já predestinou um para a salvação e outro para a perdição. Não. Nós cremos que Deus dá oportunidade ao homem, de o homem se arrepender e reconhecer Jesus como Salvador. Então tem a oportunidade de salvação. Ok? Mas o que nós cremos na nossa visão? Eu, como pré-tribulacionista, nós cremos que a porta da graça se fecha, não é no momento do arrebatamento da igreja, não. Porque nós cremos depois do arrebatamento da igreja haverá salvação no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão que será salva por não negar a Cristo, vai morrer por não negar a Cristo. Foi ser salvo pelas obras? Não é salvo por não negar a Cristo. Agora eles vão ter que morrer porque vai ser perseguido e morto, ok? Também haverá salvação de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 6 e 27. Todo Israel será salvo na volta que Cristo vier. Todo Israel, aqueles que estão vivos. E também, na questão do milênio, nós queremos que vai nascer pessoa no milênio. Porque as crianças vão brincar com o leão, com a serpente. Então essas crianças que vão nascer, a porta da graça não pode estar fechada porque ninguém será salvo pela lei e nem pelas obras. Será salvo somente pela graça de Deus. Amém? Então, quando é que a porta da graça se fecha para nós? É quando um homem morre. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Então não existe salvação após a morte. Então, justamente, é nesse momento que a porta da graça se fecha. Amém? Eu, como pré-tribulacionista, então eu creio dessa forma que a salvação somente é pela graça. E a porta da graça só se fecha depois que a pessoa parte dessa vida. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação. E nós cremos que a porta da graça está aberta. O homem só é salvo através da graça. Não é pela lei e nem pelas obras. É só através da graça. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.